falar sobre a distribuição amostral das médias, né? Na verdade, a gente vai falar como que a gente pode trabalhar com essa amostra de modo a garantir que essa amostra seja realmente representativa da população, tá? Então, vamos ver aqui esse esquema. Eu tenho um esquema onde eu tenho uma população, né? População original, conjunto real. Esse conjunto tem média μ, desvio sigma e tem tamanho nzão, tá? Dessa população, nós vimos que podemos tirar muitas amostras diferentes. Eu estou escolhendo amostras de tamanho nzinho, mas eu poderia tirar uma amostra de tamanho nzinho. Essa amostra ia ter uma média 1, uma média relativa a esses n elementos, ia ter um desvio padrão S1 relativo a esses n elementos, tá? Mas, na verdade, uma amostra só é um conjunto muito pequeno dentro dessa população. E o que pode acontecer? Pode acontecer que, dentre todas as milhares de amostras que existem, que são todas as combinações dos elementos da população, né, eu tenho amostras boas que representam bem a população, seus estratos, com bastante estratos, né, aquelas regiões heterogêneas, são super bem representadas, e tem outras amostras que são super ruins, super mal escolhidas, escolheram tudo muito parecido, não teve extrato, é como se fosse uma população. Sorteei só a mulher do Nordeste. Isso é uma amostra ruim, se eu quero representar o Brasil inteiro. Eu tenho uma amostra que sorteou só homem do Sul. Também é uma amostra ruim, se eu quero representar o Brasil inteiro. Eu tenho uma amostra que tem gente do país inteiro. Está melhorando a amostra. Eu tenho uma amostra que tem metade homem e metade mulher. É uma amostra razoável. Quanto mais extratos, melhor vai ser essa amostra. Mas dentre todas as amostras possíveis que eu posso tirar dessa população, tem umas amostras que são boas, tem outras amostras que são ruins. Então, por isso que o ideal não é trabalhar com uma amostra só, e sim trabalhar com a média de várias amostras, tá? Então, por exemplo, nessa população, eu retirei 5 amostras de tamanho N. Essas amostras têm os mesmos tamanhos, mas, obviamente, elas são amostras diferentes, tá? Aqui eu tenho N elementos, aqui eu também tenho N elementos, mas são N elementos diferentes. Na amostra 3 eu também tenho Nzinho elementos, sorteei N elementos, mas são N elementos diferentes. Na amostra 4 a mesma coisa e na amostra 5 a mesma coisa. Em todas elas eu sorteei a mesma quantidade de elementos, mas sorteei elementos diferentes. Então, com isso, apesar do N ser o tamanho ser o mesmo para todo mundo, cada uma dessas amostras tem a sua média e o seu desvio, tá? Eu tenho aqui, para a amostra 1, eu tenho a média x1 e o desvio S1. Para a amostra 2, eu tenho a média x2 e o desvio S2. Para a amostra 3, eu tenho a média x3 e o desvio S3. Para a amostra 4, eu tenho a média x4 e o desvio S4. E para a amostra 5, eu tenho a média x5 e o desvio S5. Então, o ideal, em vez de trabalhar com uma amostra só e usar a média dessa uma amostra só, o ideal é usar uma média que seja a média de todas as médias, tá? Um xão barra grandão, que é, na verdade, a média de todas as amostras que a gente vai tirar. Então, quando o IBGE faz uma pesquisa eleitoral, ele não coleta só uma amostra de 2.000 pessoas. Na verdade, ele coleta 10, 15 amostras diferentes de 2.000 pessoas e aí tira a média dessas amostras, tá? É muito mais confiável você repetir o seu experimento e tirar uma média desses resultados do que você fazer esse experimento uma vez só. Então, supondo que eu repeti meu experimento, fiz ele várias vezes, né? E eu quero trabalhar com essa média das médias, que é esse xão aqui, xão barra. Quando eu faço isso, né? Quando o x é muito grande ou a minha amostra é sem reposição, ou com reposição, né? O com reposição tem o mesmo funcionamento de x muito grande, porque é uma amostra que não acaba nunca, né? Se eu sorteio e coloco de volta, eu sorteio e coloco de volta, eu sorteio e coloco de volta, eu posso
ter o mesmo tratamento de que se N for muito grande, né? Que eu vou sorteando e aquilo não acaba nunca. Sempre tem muita gente para ser sorteado, tá? Então, quando eu estou trabalhando com esse X, que é a média das médias, o valor esperado para a média vai ser a média da população. Então, quando eu repito muito o meu experimento, eu tenho a minha primeira amostra, a segunda amostra, a terceira amostra, a quarta amostra, por aí vai, e tiro a média de todas essas amostras, a tendência é que eu caminhe mais rápido para a média da população, tá? Eu espero que essa média das médias vá para a população, para a média populacional. Além disso, a variância ela vai ter um comportamento um pouco diferente. Quanto mais vezes eu repito, menor vai ficar essa variância, tá? Então, a variância dessa média das médias, ela tende para a variância sobre N, tá? Então, esses são os valores que eu espero para a minha repetição, tá? Quanto mais eu repito o meu experimento, mais eu acredito que tanto a média quanto a variância vão caminhar de alguma maneira para o valor populacional. Agora, quando a média, o XI, né, a média, cada uma das amostras é retirada sem reposição, então eu também espero que a minha média caminhe para a média real, a média populacional. Espero que essa média das médias caminhe para a média populacional, mas a variância ela vai ser calculada, ela vai tender para esse valor aí, tá? Na maior parte das vezes a gente vai estar trabalhando ou com uma população muito grande, ou vamos supor que a minha amostra é retirada sem reposição. Então a gente vai trabalhar muito com esse valor aqui, tá? Que o valor esperado para as médias das médias é a média populacional e o valor esperado para a variância é a variância populacional sobre N. Então, um exemplo, se eu estou na população e essa população era normalmente distribuída, a gente tinha que X seguir a distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado. Agora, se eu estou na amostra e essa amostra também tem uma distribuição normal, a minha amostra tem distribuição normal com média. Qual é a média que eu espero para essa média das médias? μ. E qual é a variância que eu espero para a variância aí dessas médias das médias? A variância sigma ao quadrado, tá? Então, quando eu estou trabalhando em termos populacionais, eu vou utilizar a distribuição normal tal qual a gente conhece e, consequentemente, o processo de padronização também vai seguir aquele que a gente já conhece, tá? No entanto, se eu estiver trabalhando com um X amostral, a distribuição normal vai ser igual para a média, mas a variância está dividida sobre N. Então, isso vai ter um impacto na minha padronização. Se eu quiser fazer a padronização na amostra, uma variação com uma distribuição, uma variável amostral que tem a distribuição normal, a variância vai ser x menos a média, tranquilo, por aí está igual, só que aí, aqui embaixo seria a raiz da variância que dava o desvio. Aqui eu vou ter que fazer raiz de sigma ao quadrado sobre N, ou seja, vai dar sigma sobre raiz de N. Então, a padronização vai ter uma pequena diferença. Se é uma padronização, se eu estou falando num contexto populacional, ou se é uma padronização que eu esteja falando num contexto amostral. E, finalmente, vamos falar sobre o teorema do limite central, tá? Então, esse teorema do limite central, ele diz o seguinte. Ele diz que quanto maior é a minha amostra, tá? Quanto mais vezes eu repito essa amostragem, né? Ele está mais relacionado, na verdade, à repetição da amostragem. Quanto mais vezes eu repito o processo de amostragem para tirar a média das médias, mais essa média das médias vai caminhar para uma distribuição normal, tá? Então, e aí tem até esse número mágico, né? Quando eu repito a minha amostragem mais de 30 vezes, isso eu já posso considerar direto normal. Então, o lançamento de um dado, por exemplo, ele começou como uniforme. Eu lancei o dado uma vez, era uniforme. Quando eu lancei isso, esse N é o lançamento, é quantas vezes eu fiz o lançamento, tá?
Então, o meu dado começou com uma distribuição uniforme. Quando eu lancei o dado 2 vezes, a minha distribuição já começou a mudar. Por quê? O 1, qual é a chance do 1 sair se eu lançar o dado 2 vezes? Tem que sair 1 e tem que sair 1. Qual é a chance de sair o 6 se eu lançar o dado 2 vezes? Tem que sair 6 e tem que sair 6. Agora, qual é a chance de sair 3? De sair 3 pode ser, saiu 3, saiu 3, saiu 2, e o 4, saiu 4, e o 2, saiu 1, e o 5, saiu 5 e 1. Então, já mudou. A chance de ter média 3 é muito maior do que chance de ter média 1, tá? Quando eu lanço meu dado 5 vezes, a chance de ter média 1 é muito menor do que a chance de ter média 3, por exemplo, tá? Média 1 eu teria que tirar 5 vezes. Agora, ter média 3 tem muito mais possibilidades para acontecer. Então, o 3 vai ter uma probabilidade, a média 3 vai ter uma probabilidade muito maior do que a média 1. Então, conforme eu vou aumentando o meu lançamento de dados, né, e eu quero olhar, na verdade, para a média do resultado, essa média, quanto mais vezes eu lanço meu dado, mais essa média vai se parecer com a curva normal, tá? Então, quando eu lanço o dado uma vez, a chance de ter média 1 é a mesma da chance de ter média 2, é a mesma da chance de ter média 3 e por aí vai. Quando eu já lanço o dado 2 vezes, a chance de ter média 3 já é bem maior do que a chance de ter média 1. E quando eu lanço o dado 10 vezes, a chance de ter média aqui no meio, né, é o 3,5, 4,5, é muito maior do que ter média igual a 1. Tá? Então, o teorema do limite central diz que quanto mais eu repito meu experimento, mais esse experimento vai ser, o resultado médio desse experimento vai se aproximar da distribuição normal.